Pra mim, a experiência internacional define boa parte de quem eu sou hoje. Tanto como profissional como pessoa, né? Eu acho que tu ter uma visão de mundo diferente muda quem tu é. Todo mundo tem coisas que a gente se apega muito. É a nossa família, é a nossa crença, é o lugar que a gente mora, é alguma coisa. E eu acho que é uma coisa muito benéfica pra todo mundo perder uma dessas coisas ao longo da sua vida. E ver o que acontece. O que acontece quando alguém tem uma crise de fé? O que acontece quando alguém fica completamente desamparado? Diversas mudanças de vida que tu percebe que não tira tanto pedaço quanto a gente imagina. Na hora parece que tu tá escalando uma montanha sem fim. Mas depois tu olha lá de cima, era só um morrinho. E isso pra mim cria não uma confiança, mas um senso de continuidade das coisas. Que tudo que tu tá fazendo agora vai levar pra outra coisa. Vai puxar outra coisa. Este é o Afiance Talks, seu podcast de negócios internacionais. Sou Radamés Parmegiani e entrevisto nomes de peso com trajetórias impactantes no mercado internacional. No episódio de hoje, contamos com a presença de Franco Gabrielli, nos exemplificando a sua experiência de intercâmbio. Sendo bacharel em Relações Internacionais pela Michigan State University e com mestrado em Estudos Internacionais pela University of Denver, Franco conta suas vivências estudantis e as diferenças socioculturais de morar nos Estados Unidos. Franco, qual o maior desafio para se fazer um intercâmbio de estudos nos Estados Unidos? Descobri o que eu queria fazer, Radamés. A gente tinha muitas alternativas. Sempre que eu comecei a estudar e buscar o que eu ia fazer nos Estados Unidos, a gente é inundado de oportunidades, né? E escolher exatamente o que eu queria fazer, onde eu queria estudar e qual que ia ser a minha trajetória realmente foi muito tempo de preparação e de realmente chegar e tentar fazer uma coisa arriscada mesmo, né? Fui muito para esse lado, mas isso só me foi possível porque a gente tinha muitas escolhas para serem feitas e eu acho que eu fiz boas escolhas nesse ponto. Mas aí tem muito a ver também com a questão da idade, talvez, porque no teu caso, talvez mais difícil ainda, porque tu estava nos Estados Unidos com todas aquelas opções, mas tem a ver também, talvez, por tu ser jovem na época. E quantos anos tu tinha? Eu tinha 18 anos e uma semana quando eu fui para os Estados Unidos. Então casa com o meu discurso mesmo, porque eu lembro quando eu tinha 18 anos também era uma dificuldade pensar no que poderia ser feito. Mas além desse aspecto, né, da indecisão e de todo esse desafio que foi, talvez a questão do idioma fosse algo difícil, no teu caso não, como é que foi? Eu fui muito ciente da preparação que eu tinha que fazer, né, porque todo o processo de tu estudar nos Estados Unidos, né, especificamente, ele tem a ver com provas, ele tem a ver com tu comprovar teu conhecimento de inglês e de matemática, principalmente, sobre como tu escreve. Então, eu sempre fui muito realista, né? Eu entendo que eu tinha uma vivência de idioma no inglês muito boa, né? Antes, desde criança, com os meus pais. Mas eu também sabia que, para o ponto de vista acadêmico, isso nunca ia ser o suficiente, né? Então, desde muito jovem, eu sempre foquei em fazer os cursos de inglês que eu precisava. Eu estudei muito para as provas, né? Que eram feitas, que é o SAT, né, antes de entrar na faculdade. E nesse ponto, o idioma não foi um empecilho muito grande para mim, justamente porque eu tive a oportunidade de estudar inglês desde muito jovem, né? Mas também entendo que essa não é uma barreira imperativa para todo mundo. Porque tem cursos que não utilizam tanto o inglês, né? O pessoal que vai estudar as exatas nos Estados Unidos, muitas vezes não precisa nem desenvolver a língua de maneira superior a poder fazer o seu dia a dia, né? Porque tu não tá escrevendo em inglês, tu não tá tendo debates acadêmicos em inglês nesses cursos. Então, eu tinha amigos de diversos países que realmente liam e escreviam inglês muito bem, mas no dia a dia não conseguiam se virar tão bem. Mas dava certo, porque o intuito deles estar lá era outro, né? Eu fui para a parte de teoria política e de estudos sociais, então eu tinha muita leitura, eu tinha muita redação para escrever. Basicamente, toda a minha trajetória acadêmica foi baseada em trabalhos e não em provas. Então, eu tive que melhorar muito o idioma. E esse foi um dos motivos do meu principal emprego nos Estados Unidos ter sido trabalhar num call center, né? Porque eu precisava fazer alguma coisa que eu trabalhasse muito em inglês. Caramba, né? Olha só. Até chegar em pontos em que eu conseguia ligar e desligar o sotaque, baseado na pessoa que estava do outro lado da chamada, né? Nosso trabalho era pedir doações para a universidade, né? Lá se tem essa cultura dos ex-alunos, né? Programa de alumni, devolver dinheiro, fazer doações, né? Então, tu ligar para uma pessoa e tu explicar, olha, oi, meu nome é Franco, eu sou um aluno internacional. Eu tô aqui por causa que alunos como vocês contribuíram e me foi possível que eu tivesse a bolsa de estudo e todo esse amparo que a gente tem aqui em volta. Isso pesava muito para muita gente, né?
Mas tu podia ter o outro approach e dizer, olha, eu sou o Franco, não precisa necessariamente dizer que eu sou um aluno internacional, dizer, poxa, vamos ajudar a biblioteca, que ajuda todos os alunos, né? Então tu pegava esse feeling do tipo de interlocutor que tu tinha do outro lado. Só que isso só foi possível porque eu conseguia falar o inglês. Então eu consegui esse emprego, foi muito importante, que é uma coisa que me levou até hoje, né? Cara, e que legal essa experiência, porque eu imagino aí quem tá estudando inglês, os nossos ouvintes, e eu lembro no meu caso também, estudando inglês, o maior pavor era atender o telefone, era fazer uma ligação. Porque parece, não sei por qual motivo, né? Só a voz ali, a escuta, é diferente. Tu tá no olho a olho com a pessoa, tu gesticula e tal, tu se faz entender mais fácil. Então eu imagino que o teu nível de inglês chegou no realmente nível máximo, né? O meu objetivo específico com o inglês foi que eu realmente pudesse me passar por americano, tanto na escrita quanto na fala. Então, eu prestei muita atenção no meu sotaque, em perder o meu sotaque o mais rápido possível. Quando eu escrevia, eu sempre me foquei muito em vocabulário. Eu fazia muitas aulas de leitura mesmo, né, estilo de redação, porque é uma coisa completamente diferente, né? Isso tirando toda a parte de escrita técnica, de saber como citar um artigo, de saber como formatar um trabalho, né? Isso são coisas que são completamente diferentes da ABNT aqui no Brasil. Então, esse tipo de adequação, meio em termos técnicos mesmo, me fortaleceu muito a língua, né? Porque realmente eu tinha que pensar criticamente sobre o que eu estava falando, o que eu estava escrevendo. Uma das coisas que muito até vai da boa índole, né, do pessoal que estava à minha volta era, se eu dava alguma palavra errada ou falava alguma coisa de maneira incorreta, eles me corrigiam, mas era num sentido de, tipo, olha o Franco ali, né? O Franco tá aprendendo, olha como ele vai bem. E eu nunca me senti bem com isso, né? Eu sempre procurei, poxa, né? Vamos falar de igual para igual. O que eu tenho para falar é tão importante quanto o que eles têm para falar para mim. Então, por que eu não me esforço para falar da melhor maneira possível, né? Sempre foi importante. Nós tivemos um episódio com o Hamilton, que tu conhece ele também, e ele falou a respeito disso, né? Que o episódio dele era sobre um mexicano que aprende inglês, né? Então, o mexicano fala 2 idiomas, né? O americano fala um só. Mas é interessante o teu ponto de vista, porque tu realmente trouxe pra tua bagagem, pra tua carreira, a perfeição, né? Tu realmente assumiu isso, que tu queria, né, chegar nesse nível. E conseguiu, né? Afinal de contas, depois tu vai contar um pouquinho pra nós até onde tu chegou, né? Tu conseguiu concluir um mestrado, né, internacional nos Estados Unidos. Então eu imagino que é um nível muito alto. Mas antes de chegar nessa etapa, eu lembrei que tu falou no início sobre um teste, né? Um teste de proficiência. Conta pra nós, então, e já traz também a questão, assim, imaginando o ouvinte que deseja um dia fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Qual é o processo? Por onde tu começou? Eu acho que a maneira como a gente tem o intercâmbio aqui no Brasil, ela é muito válida, né? Então, para o pessoal que tem a oportunidade de fazer aquele programa de 1 ano, de fazer o high school nos Estados Unidos, eu acho extremamente válido. Ou no país que seja, né? E aí, normalmente é feito por agências e tal, e isso funciona muito bem. O que eu fiz foi um pouco diferente. Eu me mudei para os Estados Unidos realmente para ir estudar e fazer a minha faculdade inteira lá, sem necessariamente ficar com uma família, sem ter um período definitivo, né? A partir disso, tudo funciona com base no sistema educacional deles, né? Então, eles têm o high school, que seria exatamente o nosso ensino médio, em que tu se forma com 18 anos e tu consegue, talvez um pouco diferente daqui, tu já vai contando créditos para a faculdade. Então, se tu é um aluno um pouco mais avançado durante o ensino médio, tu já começa a tirar teus créditos de AP. Então, tu pode fazer AP Química, Biologia, Física, Inglês, a aula que tu quiser. Isso já vai contando créditos para a faculdade. Isso é um trunfo muito grande. Porque quando tu chega na faculdade, tu tem que fazer lá teus 120 créditos de um major, né? Se tu já matou 40 deles no high school, de repente tu consegue só fazer as aulas que tu quer, né? Olha na faculdade. Só, isso é bem diferente do Isso, nosso. funciona muito bem. Eu não tive essa oportunidade porque eu não fiz o high school lá, eu fiz o high school aqui no Brasil, então eu tive que fazer todas essas aulas. E como que tu fez essa equivalência pro sistema deles? Basicamente, o sistema de faculdade deles é dividido em majors e minors. O major seria, basicamente, nossos cursos de faculdade aqui de bacharelado e licenciatura. Então, seria química, administração, física, o que tu imagina, né? E os minors seriam equivalente a como se fosse uma especialização. É como se tu botasse uma pós-graduação dentro da tua graduação, né? Então, no caso, o meu major foi Relações Internacionais, né? Que na época se chamava Estudos Internacionais naquela universidade. E o meu minor foi STEPS, que seria basicamente políticas voltadas para desenvolvimento social, tecnológico e do meio ambiente, né? Então eu estudei muito essa parte de política pública. Quantos anos durou todo o processo entre graduação e pós? Eu fiz 4 anos de graduação, que seria o major e mais o minor. Eu fiquei 1 ano trabalhando e depois eu fiz o meu mestrado, que foi também mais um major e 2 minors em mais 2 anos.
esses 4 anos intensos, aulas de segunda a sexta. Sim, de segunda a sexta, aulas nos verões. E isso também é uma coisa que eu tive que fazer que de repente meus colegas não tiveram, né? Porque enquanto eu tava pegando 16, 18, 20 créditos por semestre, eles estavam pegando 12, 14, né? E isso também é um incentivo, porque o que acontece? Se tu vai bem nas aulas e tu tem o teu GPA, né? Que seria a tua média das matérias, que é sobre 4. As primeiras pessoas a selecionarem as aulas do semestre seguinte são as pessoas que foram bem no semestre anterior. Então, se eu queria não ter aula na sexta-feira para poder aproveitar a quinta-feira, eu tinha que ir muito bem na aula, né? Então, eu sempre busquei essa troca, sabe? Eu sempre soube que se eu conseguisse dar conta das coisas que eu fazia, que eu tinha, né, o direito e a ideia de que eu estava bem. Sim, sim. E após esse período, para a questão do visto, né? Então, imagino eu que você iniciou o processo, conseguiu lá o visto de estudante, teve todos os direitos lá, né, como estudante nos Estados Unidos. Foi concedido algo diferente durante o processo? Como é que isso funcionou? Sim, o processo de conseguir o visto de estudante é bem simples, né? Então, tu aplica para a faculdade, se tu é aceito para uma instituição de ensino, isso conta faculdade, ensino médio, qualquer instituição de ensino, um curso de pós mais curto, né? Tu vai receber um documento chamado o I-20, tá? Esse I-20 é como se fosse um formulário dizendo, olha, o Franco, ele vai estudar isso aqui, comprovou que ele tem o dinheiro para pagar o que ele deve, ele vai ter essas bolsas de estudo, esse aqui vai ser o endereço dele. Isso é um documento que é emitido uma vez por ano. Sempre tem que renovar ele para provar que tu vai fazer o ano seguinte na faculdade. Esse I-20 é o que te dá direito ao visto, que é o visto F1. Esse visto ele é te dado pelo tempo de duração do teu curso previsto, que no meu caso era 4 anos, que me foi previsto, mais 1 ano. Então tu recebe esse I-20 por 5 anos, no meu caso. O que acontece? Quando tu se forma, e no dia da tua formatura, o teu visto é revogado, o teu visto de estudante. O que tu faz? Tu aplica para uma coisa chamada OPT, que é treinamento óptico, que eles chamam, que seria basicamente uma experiência. Então, tu pega esse último ano de visto que tu não utilizou e transforma num período de treinamento em que tu tem que estar trabalhando na área correlata do que tu se formou, mas aí tu ganha o direito de trabalhar lá por 1 ano sem as restrições de visto para trabalhar full time, sem nenhum outro tipo de restrição. Olha só, essa é uma opção que é a primeira vez que eu escuto e parece ser super interessante. É uma maneira dos americanos reterem, talvez, os bons talentos lá. Claro, porque o que eles querem? Eu fui para uma faculdade chamada Michigan State University. Essa é uma faculdade estadual. Tá? Então, essa é uma faculdade que pelo menos 20% de todo o dinheiro que ela arrecada está vindo do governo, seja estadual, federal, municipal. Mas para você ter uma ideia, o endowment dessa faculdade, né, o dinheiro, o orçamento que essa faculdade tinha por ano era mais ou menos 530 bilhões de dólares. Nossa. Tá? Porque isso faz parte de uma coisa chamada The Land Grant, que foi uma iniciativa do Lincoln em 1863. Nossa. Que ele fundou 5 faculdades e a minha foi uma dessas. Se bobear, só ela dá o budget do Brasil todo. A minha faculdade tinha 55 mil alunos de pré-graduação, sabe? Só estudando os 4 primeiros anos de faculdade. O pessoal, assim, talvez tenha uma noção, o estádio da minha faculdade cabia 90 mil pessoas. Né? E então são coisas... A maior diferença que a gente tinha realmente é a infraestrutura. Se eu queria, por exemplo, estudar física, a minha faculdade tinha um dos 3 aceleradores de partícula públicos nos Estados Unidos. Tá brincando. Nós temos um dos melhores planetários dos Estados Unidos naquela faculdade. Agora, o último filme que saiu lá do Leonardo DiCaprio, acho que foi, que era do Meteoro, né? Foi todo filmado na minha faculdade. O museu lá do Batman versus Superman, aquele todo prateado, era na minha faculdade. Passava todo dia indo pra aula. Cara, isso é gigante. Assim, a gente não tem noção da magnitude dessas coisas. Isso é incrível. Sabe, tu me conhece, eu tive a oportunidade de passar uns dias lá nos Estados Unidos também, estudando lá em Harvard. E eu fui visitar lá o museu lá de asteroides lá da universidade e tal, todas as pesquisas espaciais. Da Lua. Exatamente, assim, tipo, o aluno lá pegou uma pedrinha, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o metal mais precioso do planeta Terra. 1 grama vale não sei quantos mil dólares e tipo... Tem um cara que ganha salário mínimo segurando na mão, né? Exatamente, então isso é muito legal, né? Eu acredito que os americanos aprendam muito mais fácil, porque... Tudo tá nascendo ali, tudo foi desenvolvido ali, tu pode ir lá encostar, pegar na mão e realmente o processo educacional se torna melhor, né, nesse aspecto. Conta mais para nós sobre essas experiências, coisas assim que a tua universidade tinha e que tu realmente fica fora da curva, né? O que eu realmente gostava de fazer, isso principalmente no mestrado, era o trabalho de pesquisa, né? Eu realmente me interesso muito por teoria política, sempre foi uma coisa que me traz muita curiosidade, né? E durante o meu mestrado, né, trabalhando na minha tese, uma das coisas que nós tínhamos que fazer era trabalhar para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E isso tinha uma série de coisas. Em primeiro lugar, conseguir aprovação para ver como estrangeiro, né, conseguir acesso a todas as informações, porque tinha muita coisa restrita que a gente trabalhava.
né? Talvez sem entrar muito no mérito, mas o trabalho que a gente fazia era a avaliação de vídeos da ISIS no Oriente Médio. Né? Então, era identificar, os caras estão nessa montanha. No dia 23 de janeiro ele estava aqui, mas agora o cara está ali. Então, tu fazia esse tipo de trabalho, era parte do nosso trabalho. Tinha partes bem desagradáveis até, mas foi talvez para ilustrar a ideia de que era mão na massa mesmo. Né? Nós tínhamos um grupo de alunos realmente prestando um serviço que estava lidando com informações extremamente sensíveis. Não sei até que ponto impactou positivo ou negativamente o nosso trabalho nas operações, mas era uma coisa que a gente se sentia muito parte do trabalho, né? E todo mundo que trabalha, principalmente mais no nível de pós-graduação, né, mestrado, que inclusive lá eles chamam de graduate, né? Então eles têm o undergrad, que seria a nossa graduação aqui, e o grad dele seria a nossa pós-graduação, né? Tu vai virar post-grad quando tu faz o teu doutorado. Nós tínhamos acesso a muito dessas coisas. Por exemplo, a biblioteca da minha faculdade, nós tínhamos acesso a todos os microfilmes da Guerra do Golfo, todo esse tipo de coisa que nós podíamos sentar e olhar para fazer aula. Cara, que incrível, né? Incrível. Nós tínhamos acesso, talvez como estudantes, através da biblioteca. O que tu imaginar, nós tínhamos acesso a publicações. Tudo de graça. Os estudos que a gente usa para trabalhar hoje no meu emprego, era tudo de graça. Estudos de 40, 50, 60 mil dólares, sabe? Então, são coisas que... Claro, me beneficiei de estar numa universidade muito grande. E eu fui de propósito na maior universidade que eu entrei, justamente porque era isso que eu queria. Eu não queria ir na universidade que não tivesse o acelerador de partículas, ou que o estádio fosse menor. Porque não é ali que eu vou pra frente, né? Embora todo o processo de entrar tenha sido muito mais fácil para as universidades menores, eles mandaram americanos vir nos visitar aqui no Brasil. A minha universidade grande nem sabia que eu tinha entrado, né? Eu era mais uma migalhinha lá naquela entrada, que para mim foi muito mais importante e recompensador do que se eu tivesse entrado num grupo seleto de pessoas para uma universidade menor. Né? Eu busquei o desafio realmente naquele ponto da minha vida que vai pro teu ponto de tu falar quando a gente é mais novo, né? Não tive nenhuma gota de receio ou qualquer coisa assim, porque eu tinha uma base de apoio muito forte aqui no Brasil, sabe? Foi uma oportunidade que meus pais me deram de fazer toda essa volta e aprender tudo que eu aprendi nos Estados Unidos. E eu fiz o meu melhor e eu nunca tive um receio de, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa, né? E tudo isso era confirmado todos os dias que tu ia pra aula e tu aprendia uma coisa que tu pensava, poxa, se eu não tivesse feito isso, talvez seria diferente. Não seria nem melhor nem pior, porque o conteúdo é o conteúdo. Os professores são professores, né? Tem professores bons e professores ruins em qualquer lugar. Não é o livro que vai te ensinar a fazer as coisas, né? Tu realmente se engajar com as coisas. Mas tu perceber que daqui a pouco tinha um colega na tua aula de matemática lá com 200 pessoas que conseguia fazer as contas de cabeça melhor do que tu. Poxa, deixa eu estudar isso aí também, né? Que legal, Franco. Olha, parabéns, né? Acho que a tua postura é realmente acima da média, porque talvez outras pessoas tivessem essa oportunidade e talvez escolhessem o caminho mais fácil. E o que tu coloca é justamente o contrário, né? Tu buscou a perfeição e buscou o desafio e realmente buscou o mais difícil, né? Porque essa perfeição e esse desafio exigiu de ti muito mais e não é à toa, né, que tu se transformou no profissional que é com toda essa bagagem. Mas eu gostaria de tirar algumas curiosidades minhas e provavelmente dos nossos ouvintes também a respeito do sistema educacional americano, né? Porque você coloca a sua experiência como estrangeiro vivendo lá, mas eles têm um sistema que a gente escuta e estuda que a gente sabe que é diferente do brasileiro. Conta para nós, então, desde o high school até a universidade, como é que aquela coisa funciona lá para eles. O high school, ele é muito semelhante ao que a gente tem aqui e muito semelhante ao que o Brasil está se tornando no high school, né? A questão de cada vez ter mais escolas técnicas, mais escolas em turno integral, né? São mudanças muito positivas e que já acontecem lá. O pessoal tende a sair do high school já muito mais bem preparado para a faculdade lá. No quesito de que, né, a grade disciplinar que tu faz no high school já é voltada porque tu quer estudar na faculdade. Então, tu já tem alunos que vão para a faculdade com cálculo 3 já feito no high school, né? Então, a gente percebe um déficit disso, pelo menos na época que eu estudei aqui no Brasil, né? Que a gente não vai tão pronto. Ou a gente vai mais generalista para a faculdade. O processo de entrar na universidade americana é baseado num teste chamado SAT, né, que é o equivalente ao nosso Enem. Então, ele é uma prova que para os estrangeiros é o SAT, para os americanos tem uma outra denominação, mas é basicamente a mesma prova, uma prova de inglês, de matemática e de redação. No meu caso, eu fiz a minha prova em Porto Alegre e é uma prova difícil, não no sentido de que tu passa ou tu não passa, mas tu tem que tirar a maior nota possível, porque isso vai te qualificar para as melhores universidades. E é uma prova difícil no quesito de que tu cobre muito conteúdo muito rápido. Então, por exemplo, uma prova que começa de manhã e vai até de tarde,
E são, por exemplo, assim, e agora eu vou chutar, mas seriam, por exemplo, 10 sessões com 30 perguntas cada uma. E mais 2 ou 3 redações e mais uma parte que tu fala no microfone. Então tu faz essa prova e isso determina a tua nota de inglês e de matemática e isso vai te dar uma média lá sobre, acho que é 2.400. E com essa média as faculdades podem ou não ser prospectadas. Além disso, tu faz uma prova chamada TOEFL, né, que é o Test of English as a Foreign Language. Isso é uma prova só para estrangeiros para provar o quão bom tu é no inglês ou não, né? Hoje é uma prova completamente feita remota, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul tem em Porto Alegre, que é uma prova sobre 120, né? E essa é uma prova um pouco mais tranquila, né? Tu tirando uma nota mínima, que a tua faculdade pede, não importa se tu vai muito melhor ou muito pior, e uma média tipo 90, 95, provavelmente vai te garantir numa universidade boa. A partir disso, tu começa o processo de aplicação para as faculdades, né? Eu tive uma agência aqui no Brasil chamada Daqui Para Fora. Era uma empresa de São Paulo que esse é o trabalho deles, é achar universidades para tu entrar. É um trabalho que não é obrigatório ser contratado, mas para mim foi uma coisa que ajudou muito, porque eu não tinha nem noção do que olhar. Eu sabia que eu queria aplicar para a Universidade de Michigan, porque o Michael Phelps tinha nadado lá. E basicamente isso, sabe? Eu não sabia se com as minhas notas eu ia aplicar para Princeton ou se eu ia aplicar para Kansas State ou o que for. E esse pessoal ofereceu um serviço muito de guia, dizer assim, olha, poxa, vamos tentar melhorar a tua nota no inglês aqui, porque tu vai conseguir dar um patamar maior. No fim eu apliquei acho que para 4 universidades, eu entrei em 3 delas. E eu fui visitar, não entrei na Universidade de Michigan, e eu fui visitar elas numa viagem, talvez uns 4 ou 5 meses antes de começar o semestre, para escolher o que eu ia fazer. Eu fui pra Flórida, fui pra Michigan, visitei Michigan, e já lá decidi que era ali que eu ia ficar, né? A gente foi visitar o campus, era gigante, né? Tu conhece todo mundo e tal, e me pareceu uma boa escolha. Como você mencionou do esporte, eu sei que você, na época, era um esportista, né? Quando a gente olha, né, pelo menos nos filmes, a visão que nós temos das universidades americanas é todo aquele amparo e apoio pro esportista. Conta pra nós, então, se isso é verdadeiro mesmo, como é que isso funciona e se tu teve oportunidade de fazer esporte lá, né? O esporte, ele é uma parte muito grande das faculdades americanas em função do espírito que eles têm de equipe, né? Então, a minha faculdade era Michigan State, mas nós éramos os Spartans, né? As outras faculdades eram os Wolverines. Cada faculdade tem o seu mascote e isso é uma parte da identidade da pessoa que se formou lá, né? Eu, pra sempre, vou ser um espartano. Eu me formei naquela faculdade e depois, do meu mestrado, eu, pra sempre, vou ser um pioneiro, eu acho. Mas não é tão bom quanto ser um espartano. Né? Então, essa parte é uma cultura muito grande nos Estados Unidos, tanto é que os esportes de colegial são quase tão populares quanto os esportes profissionais, né? A NCAA, né, o March Madness, agora que tá acontecendo do basquete, né? Que Michigan State passou pros 16 melhores times do país ontem. É uma coisa gigantesca de a gente pegar o carro e dirigir 12, 14 horas para ir ver os nossos colegas de aula jogar basquete. Então, sim, tem uma cultura gigantesca para isso. Ela é muito centrada no futebol americano e no basquete, na maioria das universidades. E para esportes femininos, o softball também fica muito grande e a ginástica também fica grande. Eu era nadador e eles têm um sistema de divisões, né? Eles têm a divisão 1, divisão 2 e divisão 3. E a tua faculdade, ela faz parte de uma divisão. A minha faculdade, como ela era muito grande, era divisão 1. Era os melhores atletas, as melhores bolsas, os melhores estádios do país e tu ganhava e tu era o campeão nacional, né? A maioria das universidades é divisão 2. Eu teria conseguido nadar se era divisão 2, mas divisão 1 não era bom o suficiente. Então, se tu quer ir fazer um esporte nos Estados Unidos e ganhar uma bolsa, tu consegue. Tu vai ter que achar a faculdade que o teu nível de entrega seja correspondente ao nível de participação daquela equipe, né? Porque tu pode ser um atleta extremamente bom e não conseguir entrar pra uma faculdade boa. E nesse caso aí tu vai ter que ser tutor, tu vai ter que conseguir todo um amparo da universidade para conseguir fazer tuas aulas, né? Ou tu pode ser um atleta não tão bom e conseguir ir para uma faculdade de menor porte e estudar lá com a tua bolsa. Tu pode ser líder do time, tu pode fazer, né, a tua trajetória. E isso de volta pro ponto original, né? É que tem N traçados que tu pode fazer. Se tu quer focar no esporte porque tu acha que tu vai ser profissional, vai numa faculdade que foca no esporte. Né? Se tu acha que é uma ferramenta para tu alavancar, se tu acha que é um passatempo, tu faz como tu achar, né? Tu tem N maneiras de fazer. Escutando isso, trazendo para a realidade brasileira, o cara, para virar um grande talento aí do esporte, tem que dar tudo muito certo, né? Porque tudo que tu acabou de mencionar, eu não tive essa experiência no Brasil, acho que os nossos ouvintes também não lembram de ter todo esse amparo das escolas aqui brasileiras, das universidades. Então, assim, o que tu acha que tu poderia deixar de lição pro Brasil, para as universidades? O que a gente deveria fazer diferente para talvez ter tantos medalhistas, ter tantos pódios, né, de ouro como os americanos têm, né? O que alavanca uma universidade é pesquisa, né? As maiores universidades do mundo são universidades de pesquisa. Não são necessariamente só centros de estudo ou centros em que tu vai dar aula.
Então, se tu quer juntar recursos, se tu quer chamar atenção para tua universidade, tu precisa fazer alguma coisa que seja academicamente significativa. Ninguém se lembra da faculdade que não inventou o painel solar, né? Uma das coisas, assim, na época que eu fui, o ponto inteiro era que estava se desenvolvendo os painéis solares transparentes na minha universidade. Que a ideia era que todas as janelas do futuro iam ser painéis solares, né? Tinha tipo 0,16% de eficiência. Era extremamente baixo, nunca que ia funcionar. Ou pelo menos por anos e anos ainda se tem que melhorar essa tecnologia, né? Mas era o ponto da faculdade, era aquilo que se falava naquela hora. E com isso tu vai gerando expectativas. Poxa, o cara estuda numa faculdade que tem um orçamento de tanto para desenvolver esse produto. Né? Aqui no Sul nós temos o exemplo da UX com o grafeno. Olha a quantidade de recurso que eles captaram para uma universidade. Se foi bem utilizado ou não, para onde é que foi esse dinheiro, é outro ponto. Mas a ideia de tu desenvolver tecnologia, de tu desenvolver conhecimento como à frente da tua universidade é o que atrai investimento. E é a partir disso que os esportes acontecem. E é a partir disso que os esportes no high school acontecem também. Vamos pegar um exemplo do LeBron James. O LeBron James não foi pra faculdade. Ele saiu do high school e ele já foi pra NBA. Sabe? Ele cortou todo mundo nisso aí. Mas claro, ele é um em milhões. Exato. Né? Exato. Os outros, todos os jogadores da NBA têm que passar pelo college. Eles podem até fazer 2 anos ao invés de 4, 3 anos ao invés de 4, sair mais cedo, né, por causa do draft. Mas eles só foram para essas universidades porque eles se sentiram amparados. Seja porque o técnico era bom, porque tinha uma boa instalação, que as viagens iam ser tranquilas, tu ia estar numa boa divisão, né, porque tem todas as regiões, né, do campeonato. Mas era tudo focado em tu puxar a verba da universidade para investir em esporte. Que é uma situação um pouco controversa, né? Em função de que uma universidade tem que priorizar a pesquisa, mas também não se tem outro caminho. O desenvolvimento da universidade sempre precede o atlético. Né? E com isso que se alavanca as coisas e se faz as coisas andar. Perfeito. Fica essa grande lição, talvez um sonho para o futuro aqui do Brasil, a gente aprender um pouquinho sobre como valorizar, né, esses talentos que acabam ficando ofuscados, né? Imagina quantos Cristianos Ronaldos, Neymar e outros tantos que estão por aí que às vezes não tem nem opção de estudo, né? Não tem... E também não é nem questão de tu ajudar o cara que vai ser o Neymar a jogar. O cara que vai ser o Neymar, ele vai jogar bola, ele vai se dar bem. Né? Mas vamos supor o cara que daqui a pouco ele era bom o suficiente para ser profissional, mas de repente não num time tão bom, ia ser reserva, alguma coisa assim. Mas tu imagina tu dar uma baita formação pra esse cara, ele já sabe, ele sabe que ele vai querer trabalhar com esporte, porque ele já tá envolvido nisso. Ele tá motivado pra trabalhar com esporte, porque ele não conseguiu ser atleta, ele vai talvez buscar outros caminhos de management ou de direção. E isso tudo tá na palma da mão desse pessoal, porque todos os esportes são muito feitos por alunos nos Estados Unidos. O cara que entrega água é um aluno, as cheerleaders lá são alunas. O pessoal da banda na plateia são alunos, né, do curso de música, sei lá, todos aqueles caras vão ser músicos profissionais, porque, por exemplo, o tryout da banda que eu fazia, vai mais ou menos 200 pessoas numa banda, aquelas bandas que fazem as coreografias, né, com tudo. Vai mais ou menos 200 pessoas. Eles têm mais de 5 mil aplicantes por ano. Então, o pessoal que vai tocar naquela banda é muito bom, sabe? Eu diria que 90% vai ser músico profissional. Mas os 10% que não foram, eles estão ali para estudar alguma coisa. E eles vão ter a garra de... Porque se tu é bom músico ou se tu é bom atleta, tu vai ser bom no que tu fizer. Tu sabe se entregar. Né? Tu sabe que tu tem que sentar e estudar, ou treinar, ou fazer o que for. E tu ter todas as oportunidades na tua mão faz muita diferença. Né? Tu ser um atleta que, infelizmente, pode se machucar, alguma coisa assim, poxa, agora não posso mais jogar basquete, o que eu vou fazer? Poxa, tem a biblioteca inteira ali. Né? É uma coisa que tu nunca fica desamparado. Sempre tem alguma coisa pra fazer. A cultura da universidade, todo mundo se muda. Agora mudou um pouco com a pandemia, mas todo mundo se muda com 18 anos e vai morar sozinho, né? Tu tem uma cidade, a minha cidade tinha mais ou menos 60 mil pessoas na universidade, entre alunos e profissionais e tudo mais. A cidade tinha 80 mil pessoas. Então é só aluno. Todos os bares, todas as lojas, todos os lugares que tu for, são voltados pra gente que nem tu. Né? Tu tá num centro muito grande. Que é uma das coisas que eu acho que foi uma escolha acertada de eu não estudar numa cidade muito grande. Pegar uma universidade em Chicago, alguma coisa assim. Eu, na minha visão, ia diluir um pouco essa experiência que eu tive de universidade. Eu posso fazer isso depois. Tu ter tudo a teu alcance, né, é difícil, porque tu não sabe nem por onde começar. E aí eles vão ter toda uma outra estrutura de counselors e de gente que vai te dar conselhos. E, poxa, vamos fazer essa aula aqui, Franco, porque vai te favorecer uma coisa, né? Basicamente, tu monta a tua grade pros 4 anos de aula no primeiro semestre, sabe? A menos que tu mude de curso ou algum interesse muito diferente, tu meio que segue aquilo, né? Então, toda essa preparação...
ela te dá muita segurança nas decisões que tu quer tomar. E talvez é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem isso de maneira geral. A gente não sabe da onde que vai vir o próximo faturamento, a gente não sabe o que vai acontecer mês que vem, taxa de juros, né, que tá se falando hoje. Então, todas essas ajudinhas pequenas, assim, elas fazem muitas diferenças num dia que de repente não tá tão bom. O melhor período que eu tive nos Estados Unidos foi o meu primeiro semestre. Foi o único período em que eu realmente achei que eu tava me evoluindo meio que a passos largos, assim. Porque tu queria cortar o cabelo, descobre onde é que é. Tu não sabe, não tem um cara que corta teu cabelo. Poxa, teus amigos foram todos pra casa no Thanksgiving, o que tu vai fazer? Bah, acha um amigo e vai pra casa dele, né, meu? Tudo era novo, tudo era um passo novo. Primeira semana que nevou um monte, eu já tinha visto neve, mas eu nunca tinha realmente vivido na neve, de ter que limpar o carro, ter que pegar minha bicicleta, ter que chegar nos lugares na hora, ter que pegar o ônibus, né? Se vira, sabe? Esse ponto pra mim foi o mais legal. Essa instabilidade do começo, claro que tu se sente muito amparado, né? É diferente da instabilidade que a gente tem aqui, que é realmente um frio na barriga para estar numa montanha-russa. Lá tu tem a noção de que as coisas estão se encaminhando, mas que tu tem um impacto muito grande no que tu quer fazer. Que legal. Isso é muito bacana para os nossos ouvintes aí que talvez pensem em fazer um intercâmbio, pensem em estudar fora. Olhem só o que o Franco coloca, né? Não só, né, o fato de estudar numa das maiores universidades do mundo, realmente ter todo acesso a esporte, aquilo, né, que tem de melhor no campo da ciência, mas o simples fato dele sair de casa, tá lá do outro lado do mundo, ter que viver na neve, ter que viver num Thanksgiving, que, né, aqui no Brasil a gente nem sabe o que é, já é uma grande experiência. Então, né, ainda mais para nós, né, profissionais de comércio internacional, né, com certeza vão atrás de fazer um intercâmbio, nem que seja de um mês fora. Vale muito a pena. Vale a pena, né? E falando nisso, Franco, depois de um tempo, né, tu habituado lá, já digamos assim, né, vivendo uma vida americana, tu começou a trabalhar, conciliou, né, teus estudos com o trabalho e tu conseguiu evoluir nisso. Conta pra nós essa tua jornada, do início até tu voltar para o Brasil, como é que foi? O primeiro ponto em relação ao trabalho é que enquanto estudante internacional, tu só pode trabalhar 20 horas por semana. Essa é uma restrição do visto. Então, a minha ideia sempre foi, em primeiro lugar, vamos achar um emprego que eu consiga trabalhar 20 horas por semana, que se eu juntar todos os meus turnos não dá 16 ou 18 horas, eu quero trabalhar 20 horas. Que seja uma coisa desafiadora e que com essas 20 horas eu consiga alavancar um pouco de dinheiro pro meu lado, né? Então, primeira coisa que eu fiz foi pegar o emprego mais básico que existia na faculdade, que era lavar prato. Então, tu vai trabalhar nos refeitórios. A gente tem um refeitório naquela faculdade que chamava Brody, que é o maior refeitório não militar dos Estados Unidos, né? Então, dentro daquele refeitório tinha 25 restaurantes. Nossa. Então, tu imagina a quantidade de prato que nós não tínhamos que lavar. Tu mencionaram 40 mil alunos e profissionais. É gigante. São 40 mil pratos. A máquina de lavar prato dava mais ou menos uns 4 metros de comprimento, sabe? E tu ficava ali o dia inteiro botando que voa e botando é o dishwasher, igual os ingleses falam? Exatamente. Então, assim, tu recebe ali os pratos que o pessoal comeu, tu tira um pouco do grosso e tu põe o resto na máquina, né? E aí tu fica com aquele cheiro de que boa até ir dormir, né? Esse foi o meu primeiro trabalho. E eu trabalhei nesse emprego por, acho que quase 6 meses. Bem no começo, sabe? Era porque o meu colega de quarto tinha conseguido esse emprego. Uma das coisas que aconteceu, que eu tive também sorte, novamente, né? Como no internacional, tu se muda uma semana antes dos americanos, porque tu tem a International Orientation, né? Então, aquela primeira semana, 98% dos alunos internacionais são chineses. Né? Então, tu chega lá, tá todo mundo falando em chinês, os motoristas de ônibus estão falando em chinês, os professores estão indicando pra onde é que tem que ir em chinês. E aí tu olha um cara que não é chinês, tu vai, eu vou falar com ele. Né? E aí, né, ainda que eu dei a sorte... Aí é brasileiro. Era meu amigo Vitor de Florianópolis. Muito né? bom. Morei com o cara 4 anos. E com isso a gente foi se aproximando. Os poucos americanos que estavam no campus estavam lá para trabalhar nos seus empregos. E o meu roommate, na época, ele trabalhava como lavador de louça também. Eu pensei, vou ter que fazer isso com esse cara, né? Aí consegui esse emprego, fiquei até a Páscoa do ano seguinte, ali, março ou abril do ano seguinte. Daí eu consegui um emprego num call center, porque eu queria... Era o emprego mais bem pago da universidade para alunos. Mas ainda no esquema de 20 horas. Isso, ainda no esquema de 20 horas. E ganhava, tipo, quantas vezes mais do que o dishwasher? Não muitas vezes mais. O dishwasher a gente ganhava, eu acho que na época era 9,80 a hora, 9,85 a hora. Acho que eu cheguei a ganhar 10 com um aumentinho que eu recebi lá. E no call center tu começava com mais ou menos 11,50. Só que o que acontecia? Tu tinha muito mais possibilidades de aumento no call center. Porque era o único emprego da faculdade que tinha performance reviews no final do semestre.
né? Porque os outros, tu tem um calendário de aumentos e tu sabe que todo final de ano que tu trabalhar fazendo massa ou sorvete ou o que for, tu vai ganhar aquele aumento, né? Mas a gente tinha a possibilidade de ganhar um pouco mais. A restrição que eu tinha é que eu nunca podia aplicar para ser supervisor e eu nunca podia ser gerente naquele emprego por causa das horas que eu tinha que trabalhar. Então eu tinha que trabalhar só como caller mesmo e tentar ganhar esses aumentos. E eu sabia que quanto mais tempo ficasse trabalhando lá, mais eu tinha chance de ganhar esses aumentos, né? Então eu fiquei 2 semestres trabalhando diretamente só fazendo ligações e depois eu fui como num cargo de mentor, que era basicamente treinar as pessoas novas ainda dentro dessas 20 horas. O que acabou acontecendo? Como todo mundo era meio amigo, eu pegava o turno de todo mundo, trabalhava no nome deles e depois eles me pagavam de volta e era como se eu tivesse trabalhado 20 horas. Porque era a maneira que eu achei. O teu treinamento era, deixa que eu faço melhor do que... Eu tentava pegar o máximo de horas o suficiente para tentar ganhar um dinheirinho, sabe? Claro. Depois, no verão, eu trabalhei como aí estágio não remunerado, trabalhei para uma deputada estadual no estado de Michigan, né? Daí a gente trabalhava com os comitês de veteranos, a gente trabalhava com os comitês de trabalho em Detroit, nós tínhamos comitês dos veteranos e nós tínhamos de transporte, eu acho que não remunerado, mas despesas, locomoção, alimentação... Nada. Nada? Tudo. Tu tinha que virar em tudo. Eles pagaram um almoço que eu fui numa reunião bem longe uma vez. Sabe? Mas eu fui com o meu carro e é tudo normal. A ideia do estágio remunerado nos Estados Unidos ela é defasada em relação ao resto do mundo. Né? Porque tu cria uma situação em que o Franco lá, eu consigo tirar um semestre ou um verão só trabalhando de noite e tirar meu dia inteiro para trabalhar de graça. Mas tem muita gente que não pode, né? Que precisa daquele dinheiro. Então, o estágio não remunerado, ele cria essa divisão já, né? Então, se tu tem condições de ter um estágio não remunerado, tu já tá com o pé dentro da porta de uma empresa, né? Então, esse era um ponto que eu fiquei esse verão trabalhando como... Sim, no teu caso, no gabinete, tu já estudava teoria política? Já. Seria, né, foi exatamente o que eu quis fazer. O próximo passo para realmente seguir nessa carreira se tu ficasse lá. Né? E me deu... O termo era Legislative Intern, então seria o estagiário legislativo, né? Então, basicamente, meu trabalho era em todas as reuniões representando a deputada estadual e fazer briefs disso, né? E eu tive que compilar um relatório completo, que daí esse era o meu projeto de estágio, que foi fazer uma lista de todos os recursos e benefícios disponíveis para os veteranos de guerra que moram em Michigan e organizar tudo isso e compilar tudo isso, porque não existia um sistema central. O primeiro caso disso que aconteceu foi um exemplo que o Schwarzenegger montou na Califórnia, quando era governador, que era como se fosse um portal único de atendimento ao veterano de guerra, que tinha, esse hospital vai te cobrar tanto, tu consegue fazer tal exame aqui, tais parques são disponíveis, esse tipo de coisa, né? E a gente meio que importou isso pra Michigan e aquele foi a minha contribuição na época. E eu aprendi muito com esse trabalho. Porque, em primeiro lugar, a deputada estadual para quem eu trabalhava, ela representava uma região muito pobre de Detroit. E Detroit teve muitas dificuldades nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, né? Então a gente tinha muita reclamação de coisas que, pra nós, talvez não seria uma coisa corriqueira. De coisas desde, poxa, vão desligar minha água, deputada. Como é que eu faço? Aí tu ia lá, tu ligava pra empresa que fazia a distribuição de água naquele bairro e tu, poxa, como é que a gente faz pra aliviar essa dívida? Vinha coisas muito mais sérias de, meu chefe não tá me pagando faz 6 meses, como é que a gente resolve isso? Né? Então tinha desde essas coisas bem 1 para 1, assim, com os constituintes, mas também a gente tinha chance de trabalhar no macro. Né? Isso pra mim foi uma coisa que tu fazer a conexão sobre as coisas que eu faço aqui estarem afetando uma pessoa longe, foi muito importante pra mim naquele trabalho. Foi o que eu acho que eu mais tirei, assim, o impacto, talvez indireto, das coisas que a gente faz quando a gente tá numa posição de fazer as coisas acontecerem, né? Então, pra mim, aquilo foi muito interessante. E depois que eu terminei esse estágio, eu continuei trabalhando no call center até eu me formar. Inclusive, depois que eu me formei, né? Quando se forma, tu não pode mais ter empregos dentro da faculdade, né? Só que eu tinha mais 3 ou 4 meses antes de começar o meu emprego, que era em agosto. Daí eu queria continuar sendo aluno da universidade, eu peguei uma aula de golf business, né? Que era basicamente no campo de golfe aprender a fazer negócios. Tem uma aula lá de e o campo de golfe. Tudo. Mas a minha faculdade tinha 2 campos de golfe. O de torneio e o de treino. Justamente por causa daquela land grant. Ela é uma faculdade de agricultura. Tanto é que até as décadas de 40 ou 50 eu acho que eram os Michigan State Aggies da agricultura. Então tinha terra pra dar com pau. E a gente ia jogar. E era tipo assim, no buraco 4 tu começa a falar sobre o dólar. Aí tu, tá, beleza. Aí no buraco 9, se ele estiver jogando bem, tu tenta fechar. Esse tipo de coisa. E tu vai aprendendo, né? Peguei aula de como desenhar inseto, aula no planetário. O que tu imagina a gente fez.
pra que tu pudesse manter o visto e as horas pra que tu... Isso, e tem muito mais pré-requisito o ensino lá do que aqui, né? Aqui a gente reclama que é caça-níquel, que a gente tem que fazer um monte de aula, mas lá é muito parecido e até mais, né? Então eu tive que fazer a ISB, que são a Introdução de Ciência e Biologia, a ISP, que é a Introdução de Ciência Física, e a ISQ, que é a Introdução de Ciência Química. E eu tive que fazer... No começo eu tava pleiteando fazer o meu major em Finanças, né? Então eu fiz cálculo 1 e 2 também, mas no fim não precisou. Cara, que legal. É fantástica essa experiência. E eu fico muito curioso, assim, em perguntar do aspecto cultural disso tudo, né? Porque, afinal de contas, né, foram 7 anos que você morou lá. Foi muito jovem, né? Foi, vamos dizer, foi um adolescente para os Estados Unidos e quando tu voltou para o Brasil já, né, como um homem, né, 7 anos depois. Conta pra nós nesse aspecto do início, do meio e do fim, assim, o que tu mais, né, carregou culturalmente e a evolução que tu teve pessoal, né? De novo, foi uma coisa que eu dei muita sorte. No primeiro ano de faculdade é obrigatório tu morar nos dormitórios. E o meu curso, né, tu tem colleges separados dentro da universidade, como se fosse a faculdade de medicina, a faculdade de enfermagem, e dentro daí tem os cursos, né? O meu college era um dos 2 colleges residenciais, então eu morava com todos os meus colegas, né? Porque o aluno de química, por exemplo, ele pode morar com o aluno de administração, mas nós não, nós morávamos todo mundo mais ou menos da mesma turma. E dentro disso, nós tínhamos 5 andares sul e 5 andares norte no prédio que eu morava, né? O meu andar disparado era o mais legal. Sabe, eu tive assim, de novo, muita sorte, que todo mundo era amigo, tava todo mundo sempre com a porta aberta, né? Eu nunca me senti desamparado nesse ponto mais pessoal, assim, porque eu fiz amigos muito rápido. Eu me lembro que eu me mudei uma semana antes, meu roommate também já morava lá e o pessoal começou a se mudar pra faculdade. E eu vi que um dia de manhã cedo tinha um monte de caixa na frente do quarto do lado que o colega tava descarregando do carro e tinha deixado ali pra começar a trazer as coisas, né? Eu peguei, instalei a TV dele pra ele, né? Já abri o sofá, botei o tapete no chão, né? Nem conhecia o cara ainda. E fiquei lá sentado esperando. Aí deu uns 10, 15 minutos, eles subiram e aí o cara é meu amigo até hoje. Então, assim, essa abertura que eu tive por estar num período de universidade, por estar todo mundo mais ou menos no mesmo barco, saindo de casa, né? Mesmo que fosse mais perto ou mais longe, ou que já tivesse seus amigos lá, tava todo mundo parecido, tava todo mundo muito engajado em fazer as coisas acontecerem. Então, pra mim, isso foi muito fácil. O que acontece que eu comecei a notar depois de um tempo morando lá? É que os Estados Unidos, assim, de uma maneira geral, eles desenvolveram um sistema de vida, em função da riqueza que eles têm, da infraestrutura que eles têm, né? Mas as cidades são todas muito parecidas, né? Então eu morei numa cidade universitária com 60 mil pessoas, depois eu me mudei pra Denver, que tem 1.600.000 pessoas. As mesmas lojas, os mesmos nomes de rua, os mesmos nomes de concessionária, os mesmos tipos de restaurante, é tudo as mesmas cadeias, né? Estilo de construção. Exatamente, é tudo aqueles prédios de 5 andares, porque mais do que 5 andares tu paga um imposto separado, então todo mundo mora parecido. Isso pra mim é até um ponto um pouco negativo dos Estados Unidos, sabe? É uma das coisas que não me deixa tão entusiasmado de procurar oportunidades lá e coisa assim, porque realmente eu acho que a vida que eu tive lá, ela já é representativa da vida que eu teria lá, independente do que eu fizesse. Sim, né? Como se tivesse esgotado já. Só que a contrapartida é que as coisas são extremamente fáceis. Tu sabe exatamente que se tu olhar no site de uma loja e tiver uma coisa no estoque, que aquela coisa tá no estoque. No tamanho que tu quer, pelo preço que tu quer. Tu sabe que, por exemplo, se diz que um escritório vai abrir às 9 da manhã e que tua fila é a 2, tu sabe que às 9h05 tu vai ser atendido. Tu nunca fica na mão nesse sentido, né? Claro que, né, também existem muitos problemas sociais e também a repartição de dinheiro lá é muito precária. Mas as coisas tendem a funcionar um pouco melhor. Tu nunca fica esperando um ônibus um tempão no frio. O ônibus é aquecido. A parada de ônibus é aquecida. Então tu não passa frio. A entrega de coisas lá é muito mais desenvolvida que aqui, mesmo pré-pandemia, sabe? Então, poxa, eu acho que nos últimos 3 anos que eu morei lá, eu devo ter ido no mercado 2 vezes, sabe? Tu não precisava comprar as coisas vinham pra ti. O custo de vida lá é caro, principalmente por causa do aluguel, né? Se tu mora de aluguel ou de hipoteca, tu gasta muito dinheiro. Mas principalmente em cidades grandes, né? Mas de maneira geral, a vida que tu se instala nos Estados Unidos, tu nunca perde. Tu pode se mudar de um lugar pro outro em que teu custo de vida seja mais elevado, então tu não consegue, de repente, né, alcançar tão alto. Mas o padrão de vida que tu cria, ele não muda tanto de baixo pra cima, ou de cima pra baixo. E isso pra mim foi um choque muito grande, porque eu notava que as coisas que eu conseguia fazer geravam impacto no meu dia a dia. Era, poxa, de repente eu não preciso dar tanto pra prova de amanhã porque eu fui bem na aula. Se eu fizer isso aqui agora, eu não preciso sair na neve no final de semana. Esse tipo de coisa tu consegue ter muito controle porque tu sabe como é que as coisas vão se desdobrar. E tu não tem surpresas. Mas, por outro lado, tu não tem surpresas no nível macro também. De, poxa, a maior oportunidade que vai te vir pode não ser uma oportunidade extremamente impactante na tua vida. Isso são coisas que é derivado desse sistema que eles têm, de que tu sai do high school, tu sai de casa pra ir pra faculdade,
tu muito provavelmente vai encontrar o teu parceiro de vida na universidade, tu vai se casar ali com 25, 27 anos, tu vai começar a ter tua família, né? Eles têm muito, principalmente ali no Midwest, onde eu morei, eles têm uma tradição cristã protestante, né? Muito presbiteriana, esse tipo de coisa, que acaba impactando também a maneira como os americanos vivem a vida, de que eles nascem, vivem e morrem basicamente no mesmo lugar, né? O pessoal se muda pra faculdade, se muda aqueles anos depois da faculdade, mas quando eles começam a ter filho, eles voltam pra perto de casa, né? Esse senso de comunidade eles têm muito forte. Aqui a gente também tem na nossa região, né? Mas é um pouco diferente no sentido de que aqui a gente nem sai. Eles saem, experienciam o outro lado, só que o outro lado não é uma mudança significativa. E aí, pra eles voltar ou ficar, não é uma coisa tão impactante. Muito, muito interessante esse aspecto cultural. Prova mesmo todo esse teu conhecimento estudado, né, de teorias políticas e tudo mais. E eu fiquei com essa pergunta assim, o Franco do primeiro ano, não, vamos botar assim, o primeiro semestre nos Estados Unidos e o Franco 7 anos depois, no último semestre, quando realmente tu, né, olhou pra dentro de ti, olhou pra tua vida e pensou, cara, isso aqui deu pra mim, eu quero voltar pro Brasil, quero fazer outra história. O que aconteceu, né, nesses dois Francos aí? Eu acho que o principal é que eu tive eu consegui acessar a visão de pessoas muito diferentes de mim. Desde em termos de background sociopolítico, gente de todos os lados do mundo, né, rico, pobre, o que tu imaginar, a gente conheceu. Que é uma coisa que eu não tinha tido essa experiência aqui, porque desde pequeno eu estudei em colégio particular aqui em Caxias do Sul, nunca tinha morado fora, eu nunca tinha tido uma experiência como essa. Então, conhecer toda essa gente me fez ter uma apreciação muito grande sobre o nosso papel de fazer as coisas. De enxergar as oportunidades que eu tive e pensar que eu tenho um débito dessa oportunidade. Né? O fato de eu ter sido extremamente sortudo até hoje foi o que mais ficou comigo desse tempo nos Estados Unidos. E me ficou uma sensação que isso eu comecei a desenvolver, eu acho que mais pro final da faculdade, no começo do mestrado, de que realmente, sim, eu não tava ali à toa. Sabe, eu tava ali pra fazer coisas que eu achava que eram importantes, não coisas que os outros achavam que eram importantes. Eu tava lá pra fazer coisas que eu me interessava, não coisas que interessavam aos outros. Então, eu acho que esse crescimento nessa idade acontece com todo mundo, de tu realmente se tornar quem tu é, ou tu começar a se tornar quem tu é. E tá lá me propiciou uma certa distância de quem eu era antes, né? Porque, basicamente, se eu quisesse ser uma pessoa completamente diferente com as pessoas lá do que com as pessoas que eu era aqui antes, eu poderia. Sabe, não ia ter alguém me falando, poxa, Franco, tu mudou. Ah, eu preferia como tu era antes. Eu não tinha pressão nenhuma. Eu podia ser exatamente quem eu quisesse a cada momento. Me mudando pro mestrado de novo. Eu tive a chance de começar tudo do zero de novo, com 23 anos. E isso pra mim, de novo, voltou pra aquele primeiro semestre, de ter um friozinho na barriga, de, poxa, o que eu tô fazendo? Quem que eu sou? Como é que eu me posiciono? E chegando no final dos 7 anos, já tendo feito isso várias vezes e tendo uma certa segurança que as coisas que eu me propus a fazer, eu fiz razoavelmente bem. E que eu tentei ser uma pessoa positiva, assim, para as pessoas à minha volta, me deu muita confiança naquele período, sabe? Mesmo sabendo que, tu vai terminar o mestrado, e agora, o que tu vai fazer? A situação econômica não tá muito propícia para imigrante, como é que nós vamos fazer? Né? Mas eu nunca tive nenhum receio de, poxa, agora eu vou ficar na mão, sabe? Eu entendo o que eu consigo agregar, eu entendo que se as coisas não derem, eu posso fazer tudo certo e as coisas darem errado, eu posso fazer as coisas tudo errado e eu cair de paraquedas numa oportunidade que dá certo. Né? Eu abri mão muito do controle sobre esse tipo de coisa ao longo desse período e mais ou menos encarei o que eu quero fazer agora. 2023, o que eu quero fazer esse ano? Quais são os meus objetivos? Como é que eu faço o resto do mundo se dobrar em relação a esse objetivo? Né? Tem que ser uma mudança drástica, tem que ser uma continuidade. E isso é uma coisa que eu trago até hoje, porque eu notei que tu mudar de vida, tu realmente ter uma quebra de rotina, tu mudar completamente o teu cenário, não é o fim do mundo. Sabe, eu me lembro o último dia que meus pais me levaram pro aeroporto em Porto Alegre, uma semana depois do meu aniversário. Sabe, meu pai foi comigo pros Estados Unidos, a minha mãe ficou aqui e me falou, olha, tu vai se formar em 2 coisas. Tá? Um major e um minor, vamos passar com isso aí. Nunca me foi dado como se fosse, olha, Franco, tu vai lá tentar fazer uma coisa. Não, tu vai lá e tu vai fazer isso. Sabe, se os outros conseguem, por que tu não consegue? Né? E isso é uma coisa que eu trago até hoje, né, de, poxa, vamos tentar. Sabe, se nós der com os burros na água, o que vai acontecer? E também com uma certa confiança, assim, de que se eu realmente tentar, e não conseguir, que pros outros vai ser difícil também. Né? Porque eu sei que a trajetória que eu tive até hoje não foi a mais fácil. Também não foi a mais difícil. Né? Mas onde eu paro, eu sei que os outros não vão muito mais longe. Muito bom. Cara, que legal. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva que tu colocou. Achei super interessante isso de, querendo ou não, quando tu sai
né, da tua zona de conforto, né? No caso, saiu de Caxias do Sul, tu era aquele Franco. Tu foi lá, tu podia ser quem tu quisesse, né? Porque ninguém te conhecia, tu tava numa cultura nova, num lugar novo, tu pôde talvez, né, te revisitar e poder, né, ter essa transformação depois pro mestrado também. E eu acredito que o melhor foi depois também o retorno, né? Porque aí sim, né, depois de todo esse período, né, uma pessoa totalmente diferente, com uma bagagem gigantesca, uma cultural, conhecimento e coisas que talvez, por mais que a gente ficasse horas conversando aqui, tem coisas que eu tenho certeza que é só tu que viveu e não tem como contar, né? Porque isso que é legal da nossa vida, né? As experiências que a gente tem, elas ficam pra gente apenas. A gente pode tentar, talvez, pegar num livro, numa história, num podcast, mas aquilo que tu viveu, eu tenho certeza que deve ter sido muito, muito legal. Bom, pra gente encerrar, na realidade eu quero ainda duas perguntas, tá? Mas uma delas, dessa trajetória toda, um perrengue, assim, que tu possa contar que foi difícil lá. De maneira geral, as coisas acontecem fácil, sabe? Às vezes tu precisa... tu vai com o teu amigo americano fazer um documento, ele só precisa levar um papel, tu precisa levar todas as tuas papeladas, né, do país. Então, esse tipo de coisa eram incômodos, mas também saiu um pouquinho mais caro, mas a gente dava a volta. Uma das coisas que talvez tenha sido um período de bem incerteza, assim, foi entre a faculdade e o mestrado. Porque eu tava trabalhando vendendo frete, eu tinha a ideia de possivelmente continuar com um mestrado, mas eu tava sem visto, né? Eu já tinha vencido o meu APT e eu tava lá, né? Tava trabalhando vendendo frete. Aí eu tava lá ainda, eu consegui entrar pra minha faculdade do mestrado, só que aí eu tinha que vir fazer o visto, né? E aí a minha ideia era, poxa, eu vou chegar lá em São Paulo, na época era em São Paulo ainda, eu vou fazer meu visto, eles vão ver que eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos e não vão me dar meu visto de mestrado, né? Aí vai cair tudo por água abaixo. Mas não teve problema nenhum. Foi bem tranquilo. Me explicaram anos depois que o visto é só um documento de entrada. Então, se tu teve teu visto válido quando tu entra nos Estados Unidos, tu tá de boa. O que tu não pode ficar é mais daqueles 6 meses como turista, tu não pode ficar desavisado sem endereço e tal. Mas aquele tempo foi a única hora que eu pensei assim, poxa, agora eu tô numa desvantagem. Né? Que o meu colega do lado do trabalho não tem que se preocupar com isso e eu preciso me preocupar com isso. Mas também, como todo o resto, eu sabia que eu tava fazendo a coisa certa. Se não desse certo, poxa, o que eu vou fazer? Vai ter outras coisas pra fazer, certamente. Por algum tempo foi uma tensão bem grande, assim, de realmente não saber o que eu tava fazendo. Mas se ajeitou, sabe? Não tanto por mérito, talvez um pouco por sorte, né? Esse é um tema bem comum até agora. Mas deu certo. Que bom, cara. Imagina a tua preocupação. Imagina a preocupação dos meus pais, cara. Nossa, mas que bom. Aí voltou, fez o mestrado. Foi complicado. Concluiu. Bacana. Então, Franco, pra gente fechar, eu gostaria que tu deixasse, né, alguma mensagem tua aí pros nossos ouvintes que escutaram um pouco da tua história, da tua trajetória, toda essa bagagem que tu carrega. E eu sei que é um assunto que ele é muito legal, porque muita gente vai, né, sonha, né, pensa, né, os Estados Unidos realmente atrai muitos brasileiros e tu colocou as coisas de maneira muito clara, com uma perspectiva muito legal. Então, deixa para nós aí a tua mensagem final. Para mim, a experiência internacional define boa parte de quem eu sou hoje, tanto como profissional como pessoa, né? Eu acho que tu ter uma visão de mundo diferente muda quem tu é. Então, pra mim foi muito importante, independente do nível de estudo que eu tive, de eu ter ido lá pra fazer intercâmbio ou não fazer intercâmbio, ter feito esporte, ter trabalhado, a ideia de que tu muda o teu dia, né, é muito importante. Uma das coisas que eu li já há tempo era que todo mundo tem coisas que a gente se apega muito. É a nossa família, é a nossa crença, é o lugar que a gente mora, é alguma coisa. E eu acho que é uma coisa muito benéfica pra todo mundo perder uma dessas coisas ao longo da sua vida e ver o que acontece. O que acontece quando alguém tem uma crise de fé? O que acontece quando alguém fica completamente desamparado? E não que tenha acontecido isso comigo, mas realmente foi diversas mudanças de vida, né? E que tu percebe que não tira tanto pedaço quanto a gente imagina. Na hora parece que tu tá escalando uma montanha sem fim. Mas depois tu olha lá de cima, era só um morrinho. Né? Sabe, não no sentido de menosprezar nem nada, assim. Eu tenho muita convicção de que eu não... O dia que eu me dei bem nos Estados Unidos não foi o dia da minha formatura ou o dia que eu recebi um aumento. Foi o dia que tava nevando um monte e eu peguei e fui pra aula, quando meus colegas não foram. Sabe, o dia que de repente eu podia ter tirado 8 numa prova, mas eu fui lá e tirei 8,5. Ou eu podia ter tirado 6 e eu tirei 6,5. Né? Não quer dizer que tenha ido bem. Né? Isso pra mim, eu acho que cria não uma confiança, mas um senso de continuidade das coisas. Né? Que tudo que tu tá fazendo agora vai levar pra outra coisa, que tu vai puxar outra coisa.
E também que, em função disso, não são sonhos tão inatingíveis. Né? Tem uma condição material de tu, né, fazer todo esse intercâmbio e realmente se mudar de vida, mas, de maneira geral, existe a oportunidade. Pode ser não ser nos Estados Unidos, pode ser na América Latina, pode ser uma mudança para outro estado do Brasil ou alguma coisa assim, mas eu realmente acho que vale a pena tu tentar ir longe, sabe? Vamos tentar dar uns tiros mais longe. E também, né, da minha forma, né, tenho muito orgulho de também poder ajudar pessoas a fazerem a mesma coisa, seja estudar para a prova do SAT, seja, né, esse tipo de conversa. Então, né, para os ouvintes que têm interesse, podem me contatar à vontade, sabe? Fico muito feliz de ajudar, compartilhar materiais, falar mais da minha trajetória, porque realmente são coisas que fazem a diferença, sabe, na vida de uma pessoa. E eu tenho muita sorte principalmente dos meus pais, me ajudaram muito com isso, sabe? Tirando a condição financeira de tudo, muito apoio, sabe? Nunca se teve nenhum pingo de, poxa, meu filho tá indo embora, o que eu vou fazer agora? Não, tu vai e depois tu vê como é que a gente se vira por aqui. Muito apoio mesmo, assim, e que eu vejo que, de repente, amigos meus não teriam tido esse apoio. Né? Então, também pro pessoal que tem alguém na sua família ou à sua volta que quer fazer alguma coisa diferente, apoia, sabe? E se der errado, quando der o cara voltar com o rabo entre as pernas, acolhe e vamos tentar de novo. Né? Para isso que a gente tenta melhorar. Muito bom, muito bom. Coragem. Né? Eu acho que isso define muito da mensagem que o Franco deixa para nós. E daqui a pouco é bem como tu falou mesmo. Pega e vai, que depois as coisas realmente acontecem e a gente vê que nem era tão difícil assim e o conhecimento fica para nós para sempre. Parabéns pela tua história, muito obrigado por compartilhar ela conosco, aprendi a te admirar ainda mais, né? Tu sabe que eu já te admiro muito por todo o conhecimento, know-how, bagagem que tu carrega, mas tu conseguiu realmente resumir aí nesse nosso bate-papo muita coisa legal e eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar na tua história e vai ter coragem também de encarar esse mundão. Obrigado, Franco. Obrigado por me receberem, pessoal.